Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também amigos que têm nos acompanhado durante todas as nossas transmissões. E nós estamos estudando o livro de Mateus já no segundo semestre, já fazendo parte da conferência internacional que ainda vai acontecer no final de fevereiro, começo de março. Já é a mensagem 4 desta conferência internacional. E eu queria dizer algumas palavras antes de falarmos da mensagem em si, que eu estive, fiz várias gravações, das mensagens 1, 2 e 3, porque eu fiz uma cirurgia da coluna e estou ainda convalescendo. Hoje deve estar fazendo por volta de 2 semanas, mas graças a Deus, eu tenho tido boa recuperação e eu creio que vai dar para a gente terminar essa mensagem. Pela graça de Deus, esta mensagem está sendo transmitida ao vivo, não está sendo gravada, está sendo ao vivo. Claro que ficará gravada e postada no IVPT, no site do IVPT, também no YouTube. E então eu quero aqui agradecer pelas orações da igreja, orações dos irmãos, e muito carinho e muito encorajamento que tem demonstrado a meu favor, e certamente isso fez com que o Senhor estivesse todo o tempo presente durante o procedimento e também pós-procedimento. E graças a Deus eu estou bem, tanto é que estou aqui na Estância Árvore da Vida, falando ao vivo essa mensagem de número 4. Então, a mensagem número 4 tem por título O Caminho da Cruz. E a leitura da Bíblia é Mateus 16, versículos de 24 a 28. Eu disse logo na primeira mensagem que, pela misericórdia de Deus e pela soberania, providência soberana de Deus, fez com que a mensagem 1 dessa nova fase, que tem por tema geral, então virá o fim, ainda sobre o livro de Mateus, começasse nessa segunda etapa com o livro de Mateus, capítulo 16. E o capítulo 16 realmente dá uma virada, do capítulo 1 até o capítulo 15, eu fiz uma breve retrospectiva na primeira mensagem, onde foi apresentado o rei, a origem do rei, a sua geração e sua apresentação, sua introdução por João Batista, e que comprovou ele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, ao ser batizado, o Pai confirmou, dizendo que esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e foi ungido com o Espírito de Deus assim que ele saiu das águas. E durante todo o tempo do seu ministério, depois da sua tentação pelo diabo, ele se preocupou com os homens que, desde o engano de Satanás no jardim do Éden, o homem se desconectou de Deus, portanto, o homem ficou fora do governo celestial e, assim, toda a humanidade entrou em corrupção, em uma situação de caos, e o Rei do Reino dos Céus veio aqui na terra para curar toda sorte de doenças, enfermidades, e para expulsar os demônios, e assim colocar em ordem mais uma vez o homem que Deus criou, quando ele fosse chamado para o reino dos céus, por meio da entrada
de um coração quebrantado, num espírito pobre, um espírito contrito, e assim, né, todos esses foram chamados para o reino dos céus, e o rei veio aqui na terra pregar o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade, como eu disse, ele teve muita compaixão e empatia pela situação caótica aqui na terra, e ele chamou os 12 e enviou os 12 como 12 apóstolos para pregar o evangelho, e assim foi até o capítulo 15, sofrendo oposição dos líderes religiosos no meio dos judeus, e também, né, houve a situação do próprio João Batista, que começou muito bem, né, fez o seu trabalho certo, infelizmente ele não seguiu ao Cordeiro quando, né, iniciou o seu ministério, Jesus iniciou o seu ministério. Muito bem, então a partir do capítulo 16, começa a entrar uma nova situação em que nosso Senhor Jesus Cristo, ungido de Deus, ele revela, né? Ele revela o que está no seu coração. Em primeiro lugar, quem revelou a Pedro a respeito de Cristo, né? Que quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles disseram que, no máximo, o povo, né, julgava ele ser um dos profetas, seja Jeremias, seja João Batista e assim por diante. Mas Jesus não ficou satisfeito e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa revelação sobre Cristo abriu o caminho para Jesus revelar a igreja. E a revelação da igreja revela realmente algo que está no coração de Cristo, que é a edificação da igreja. Então já foram 3 mensagens, e eu não tenho tempo aqui de relatar tudo isso, mas eu quero dizer para vocês que isso de fato está no coração de Jesus, ele que veio aqui na terra, né, salvar o seu povo dos pecados dele, mas o objetivo final é de ele fazer com que a sua igreja, que ele gerar, né, através da sua obra de redenção na cruz, e esses homens que ele chamar para o reino dos céus, ele deseja fazê-los materiais de edificação, para Deus poder aqui na terra ter uma morada, uma habitação de Deus no Espírito. Então, a partir do capítulo 16 vem um assunto de extrema importância ou de maior importância, porque é para essa finalidade que Cristo veio para fazer a sua obra. Ele foi ungido não só para tirar o povo, né, dos pecados dele, mas é fazer desse povo, que são cidadãos do reino dos céus, serem membros do corpo de Cristo, serem materiais de construção para a edificação da igreja. Portanto, agora começa realmente uma etapa mais profunda, uma etapa mais importante, né, que eu quero desenvolver daqui para frente. Muito bem, começando, né, nós terminamos de falar na mensagem passada, né, a revelação da igreja, está no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, versículo 18 e 19 e 20, revela que a igreja, sim, é o reino dos céus aqui na terra, né? A igreja é a realidade do reino dos céus sendo vivida aqui na terra, de fato, dentro de todo um oceano, né, onde Satanás impera, governando esta terra. Há uma ilha chamada a igreja, que é o reino dos céus, onde o céu governa. Portanto, a igreja não é um lugar para o homem fazer a sua vontade, mas a igreja é um lugar para Deus fazer a sua vontade. Então, para a edificação da igreja, começa uma coisa crucial, uma coisa importantíssima, que está registrada aqui nos versículos de 21 até 23, né?
porque a nossa leitura que é para essa mensagem começa no 24. Mas o 21 a 23 revelam, né, esses 3 versículos, revelam que para a edificação da igreja há necessidade de uma mudança, né, de estado. Nós precisamos mudar de estado, porque até agora, graças a Deus, irmãos, o Senhor tem, nesses últimos 5 anos, o Senhor tem feito milagres no nosso meio, tem feito né, operado muitas coisas no nosso meio, começando, né, queridos irmãos, com aquela palavra sobre entusiasmo, excelência, inclusão. Isso começou a mudar na história da igreja recente, e nós começamos também em Filipenses ver o esplêndido de Cristo. Nós começamos a ver, né, como nós precisamos na igreja ter um coração de compaixão, de empatia, né, entre nós, não de concorrência, não de inveja, não de contendas, mas é de suportar uns aos outros em amor, perdoando, né, mutuamente, e também, né, dentro de um vínculo de amor e de paz é que se vive a vida da igreja. E o Senhor então tem nos dado nesses 5 anos muitas ferramentas maravilhosas que foram, né, nos foram presenteados, né, através do ministério do irmão Dong, mas nesses últimos 5 anos o Senhor tem realmente revolucionado, intensificado. Os 7 espíritos começaram a atuar, começando pela colportagem, né, da colportagem tradicional. O Senhor introduziu a colportagem dinâmica, onde nós estamos, né, já temos esses últimos 3 anos semeado já mais de 6 milhões de livros, né, nesse pouco tempo. Isso é obra do Espírito. Então muitas pessoas estão recebendo essa palavra sobre o reino dos céus, sobre o evangelho do reino. E não só isso, o que o Senhor fez é a formação de um exército de jovens santos. Através do Avança Jovem, muitos jovens estão se candidatando, atendendo à convocação, e não só jovens, adolescentes e também crianças estão aí sendo milagrosamente, né, atraídos para essa luta pelo reino dos céus. Então nós só temos que louvar o Senhor tem feito maravilhas entre nós. E não só isso, as mulheres começaram a cuidar das mulheres com a rede de cuidados, das conectadas, e pouco a pouco nós também, toda a igreja entrou nesse clima de cuidar, de fazer a central de acolhimento e também rede de cuidado das pessoas que estão sendo contactadas através da colportagem, através do Avança Jovem, através da pregação do Evangelho dos irmãos, através da oração, da oração posso orar por você. Essa frase veio do trono de Deus, e encontrando muitas pessoas de coração contrito, né, e o Senhor tem feito um milagre no nosso meio, e muitas pessoas estão sendo cuidadas, estão começando a viver a vida da igreja. Então esse é um momento crucial. Nós chegamos, né, num momento muito bom, porque nós estamos buscando o material, porque nós estamos indo nas ruas, seguindo a palavra profética, e o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem confirmado a sua palavra, muitas pessoas têm sido trazidas para a igreja, mas agora, daqui para frente, nós temos que ver, nós temos uma etapa ainda mais importante e talvez mais difícil, né, do nosso lado. Portanto, irmãos, Deus precisa de uma edificação. E Deus precisa, para Deus ter uma edificação, começa, irmãos, a ver a necessidade de sofrimentos, de tribulação, justamente para gerar essa habitação de Deus
no Espírito, né? Eu vou explicar daqui a pouco um pouco melhor. Então o versículo 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Não é interessante que justamente depois de Jesus ter revelado a necessidade de edificação da igreja, ele revelou à igreja e a necessidade da edificação da igreja, onde a porta do Hades não prevaleceram contra a igreja edificada, que ele revela que era necessário ele ir para Jerusalém, né, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ainda ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui já mostra, este versículo já revela que daqui para frente nós vamos entrar em outro nível de profundidade e também de experiência. Daqui para frente, irmãos, não é somente, né, nós aqui armados com espírito de guerreiro, ir para a rua, orar com as pessoas, fazer comportagem, ganhar as pessoas, mas daqui para frente nós precisamos lidar com o nosso eu, o nosso ser natural. Portanto, irmãos, daqui para frente nós precisamos ver que há uma necessidade de... Jesus teve necessidade de sofrer, muito mais nós. Eu vou falar daqui a pouco que a nossa experiência é exatamente inversa à de Jesus. Então, se ele precisou sofrer, ele precisou morrer e ressuscitar, irmãos, isso indica que este é o caminho da cruz para a edificação da igreja. E Pedro, versículo 22, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, isso mostra que para a edificação da igreja não basta nós termos um coração, né, de querer cooperar com Deus, um coração de guerreiro, de querer ser herói, né, ir para a rua, pregar evangelho, fazer coisas para Deus, mas há necessidade de enxergar que nós ainda vivemos no plano da terra. Nós precisamos ir para o plano celestial. Então, no plano da terra, nós ainda pensamos como quem vive no plano da terra. Então, quando nós olhamos as coisas de Deus, olhamos as coisas de Cristo com os olhos do plano terreno, nós vamos achar um absurdo. Como pode Jesus permitir que Jesus vá para Jerusalém e sofrer? De modo nenhum pode acontecer isso, não é assim? Então, irmãos, daqui para frente nós temos que mudar de plano. A nossa mente precisa ser renovada, tá? Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Olha só, então Pedro, por pensar de uma maneira tão bondosa, né? Pedro amava o Senhor, mas não bastava Pedro ter um coração de amor pelo Senhor. Ele precisava ser transferido de plano, porque no plano natural, no plano da terra, no plano do homem carnal, ele ainda cogita das coisas dos homens. Nós precisamos daqui para frente, irmãos, se você quer participar da edificação da igreja, precisa aprender a cogitar das coisas de Deus. Então, a nossa mente é onde está a chave para a mudança, para nós podermos ser parte daqueles que edificam a igreja. Portanto, irmãos, quando nós pensamos como todos os homens pensam no plano terrenal, queridos irmãos, a melhor mente,
a melhor intenção nossa, o amor natural, nós acabamos sendo um com Satanás. Por isso que Jesus disse: arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, nós não queremos ser pedras de tropeço na edificação da igreja. Por isso, irmãos, precisamos mudar de plano. Precisamos sair do plano natural, plano terrenal, porque nesse plano terrenal, esse ponto, irmãos, eu vou insistir, é que nesse plano terrenal não é que vai fazer coisas maldosas, mas é que nesse plano terrenal o homem só pensa das coisas do homem, porque ele está no plano do homem, só pensa do jeito que o homem pensa. Irmãos, isso não é bastante para edificar a igreja. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa, pensar nas coisas de Deus. Bom, então, irmãos, Jesus precisava morrer, ser crucificado, ele precisava ressuscitar ao terceiro dia, irmãos, para que a igreja fosse edificada. Vocês estão entendendo como é importante a edificação da igreja? Não é uma coisa do oba-oba, não é uma coisa superficial, não é uma coisa rasa. Nós precisamos aprofundar, tá bom? Portanto, irmãos, isso também me chama para ver Efésios capítulo 5, quando Paulo descreve que Jesus Cristo, ele era extremamente focado para a edificação da igreja. Por quê? Porque ele quer obter para si uma igreja gloriosa, uma igreja introduzida na glória. Irmãos, somente uma igreja edificada, ela vai ser introduzida na glória, né? Então, no capítulo 5, né, de Efésios, no versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, Jesus Cristo, ele entregou-se pela igreja, não foi somente para tirar os pecados do povo. Tirar os pecados do povo, irmãos, é o passo inicial. Mas o que realmente Jesus pretende fazer é resgatar a igreja dos pecados, mas ele morreu, né? Ele se entregou pela igreja, para que a igreja fosse edificada, e a igreja possa crescer, e a igreja possa ser purificada, a igreja possa ser o quê? Uma igreja gloriosa. Então vou terminar de ler aqui, né? Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então, irmãos, o homem no plano natural, né, não serve para a edificação da igreja. Nós precisamos dos elementos santos de Deus, precisamos da natureza santa de Deus, uma natureza separada das coisas comuns, uma natureza separada das coisas dos homens, das coisas terrenas. Por isso, irmãos, Deus está nos santificando, nos colocando no plano celestial e nos santificando com a sua natureza celestial, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, a palavra profética, a palavra que o Senhor tem nos dado ao longo desses anos, é usada para Deus lavar a sua igreja. Nós temos ainda muitas impurezas, nós ainda temos muitos elementos naturais, a nossa constituição natural faz com que a gente pensa e faz as coisas da igreja do jeito natural, como Pedro, né, falou para Jesus: tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça essas coisas. Irmãos, nós somos bem assim, né? Vocês que têm certa experiência na vida da igreja, você sabe que essa bondade natural tem atrapalhado muito o Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos da lavagem de água pela palavra, cada vez mais nos levando para um plano santo, para um plano celestial. E porque Ele quer apresentar a si mesmo,
igreja gloriosa, uma igreja introduzida na glória, sem mácula, sem ruga. Irmãos, sem mácula é qualquer mancha, qualquer impureza, Ele quer limpar, Ele quer tirar de nós toda impureza. E ruga, Ele quer tirar de nós toda velhice, velhice espiritual, velhice da religião. Ele quer, e nem coisa semelhante, mas porém santa e sem defeito. Jesus Cristo está fazendo esse trabalho, por isso que Ele é o Cristo. Ele foi ungido para isso. Não foi somente para morrer pelos pecadores. É para fazer da sua igreja uma igreja gloriosa, uma igreja santa e sem defeito. Tá? Então, Jesus amou a igreja, é para isso. Por isso, irmãos, eu vou ler o que eu anotei aqui, tá? O homem natural jamais será usado para a edificação da igreja, pois nunca está disposto a tomar cruz. Porque o homem natural pensa que a sua maneira de pensar é a melhor maneira. A sua opinião é a melhor opinião. Esse homem natural, ele não está disposto a negar sua opinião, negar o seu jeito de fazer as coisas, porque não está disposto a tomar a cruz. Então, irmãos, na falta de revelação, Pedro não poderia suportar ver o seu Senhor sofrer, morrer. Por isso ele disse: tem compaixão de ti, Senhor. Mas Jesus repreendeu Satanás em Pedro, provando que o homem natural é um com Satanás, que não cogita das coisas de Deus. Isso prova que precisamos do caminho da cruz para haver edificação da igreja. Eu espero que isso tenha sido bem entendido, porque daqui para frente, irmãos, se a gente não entrar um pouco na profundidade disso, nós ainda vamos usar o nosso homem natural para a edificação da igreja. E vai dar tudo errado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos da última geração, geração final, trabalhadores da 1/10 hora, da última hora. Irmãos, nós não temos direito de falhar. Nós precisamos, irmãos, fazer dar certo, a edificação da igreja. Então, quem quer seguir o Senhor deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Isso está no versículo 24. Agora sim, vamos entrar no caminho para não viver no homem natural. O caminho para não viver, sendo um com Satanás, pensando do jeito que o homem pensa e não, cogitando das coisas de Deus. Então, disse Jesus a seus discípulos, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, existe este caminho se você quer edificar a igreja. Se você quer edificar a igreja, tem que, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si? Esse si aqui é o eu, negar o eu, tá? Então vou explicar um pouco melhor. Quando o homem aceitou a oferta da serpente no jardim do Éden, isto é, qual foi a oferta que a serpente ofereceu para Eva? A capacidade de conhecer o bem e o mal. Não foi assim? A capacidade de conhecer o bem e o mal em substituição à sua original dependência total de Deus. Quer dizer, o homem, ele não sabia o que era o bem e era o mal, ele só sabia viver o quê? Viver na dependência total de Deus. E viver na dependência total da palavra de Deus.
Por isso que quando Jesus falou em Mateus 4:4 para o diabo que o tentava, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso ele disse, é a situação do homem no Jardim do Éden. Era com essa simplicidade que o homem vivia. O homem vivia na simplicidade total, na dependência total, né? A palavra de Deus não somente Deus lhe provinha, né? O mantimento, né? Comida, sustento, o pão, mas a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus atende todas as necessidades da nossa alma e todas as necessidades do nosso espírito. Você sabia que o homem tem muito mais necessidade na alma do que o pão para o sustento? Às vezes o homem só se preocupa com o pão. Na verdade, o homem tem na sua alma uma necessidade do tamanho do oceano. O homem tem necessidade para tudo na sua alma. A sua alma é instável, a sua alma precisa de suprimento total. Mas graças a Deus, a palavra de Deus é capaz de suprir o homem, suprir a alma do homem, suprir o espírito do homem em tudo. Amém. Você acredita nisso? Amém. E o homem vivia assim, simples. No cair da tarde, Deus aparecia no Jardim do Éden e tinha comunhão com o homem. E falava com o homem. E a palavra de Deus, que Deus falava com o homem, lhe dava conhecimento, lhe dava sabedoria e lhe dava o quê? Toda a suficiência para satisfazer a sua alma e satisfazer seu espírito. E assim o homem vivia nessa simplicidade. Mas, quando a serpente... Eu vou dar uma olhada, Gênesis 3. Quando Gênesis 3... a serpente disse à mulher no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, na verdade, é substituição de Deus. Vocês não precisarão mais de Deus para ter essa faculdade, para ter essa capacidade, né? Sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, essa oferta era quase irrecusável. A serpente estava oferecendo a capacidade de dar para o homem conhecer o que é o bem, o que é o mal, em substituição à palavra de Deus, em substituição à dependência total de Deus. Quer dizer, então o homem, Satanás oferecia para o homem, você não precisa mais depender tanto de Deus. Você mesmo pode adquirir a capacidade de conhecer o bem e o mal. Queridos irmãos, é aí que entra o nosso homem natural, porque depois que o homem comeu da árvore do conhecimento, do fruto do bem e do mal, e o homem então ganhou essa faculdade, mas perdeu Deus. O homem perdeu essa simplicidade, perdeu essa dependência total de Deus. Isso está em 2 Coríntios 11, dá uma olhada. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então vocês perceberam qual o torpedo de Satanás, ou o míssil de Satanás, atingiu primeiramente que parte do homem? Hein? A mente. Atingiu a mente. E a mente se corrompeu. Essa oferta que Satanás ofereceu para o homem, a capacidade de discernir o bem e do mal sem Deus, vamos colocar Deus de lado, não precisamos mais de Deus. Nós vamos ser capazes de discernir o bem e o mal. Isso fez com que? Isso corrompeu a mente do homem,
e fez com que o homem perdesse aquela preciosa simplicidade que ele tinha no Jardim do Éden. Total dependência, a dependência original que Deus deu para o homem, né? E o homem então saiu da presença de Deus, perdeu, né? E aí então em Romanos 5 acontece então o desastre do universo, capítulo 5, versículo 12, é um versículo muito conhecido, mas eu tenho que ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, não só nós temos pecado em nós, e nós também temos a morte em nós. Portanto, irmãos, esse homem que foi criado para Deus obter um lugar de habitação, irmãos, foi totalmente danificado, perdeu a sua simplicidade, foi corrompida a sua mente, né? Ele não tem mais simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, isso nós precisamos enxergar para nós, se nós queremos realmente edificar a igreja, é muito importante nós enxergarmos isso. Então a mente do homem foi corrompida e se apartou da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Por isso, a sua mente passou, esse versículo de Mateus 16, né, que nós lemos antes, aqui, ó, Mateus 16, a nossa mente se tornou na verdade, com Satanás. Por isso que Jesus falou para Pedro, voltou-se para Pedro dizendo, arreda Satanás. Porque a nossa mente corrompida é uma com Satanás, né? Aqui diz, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitar das coisas dos homens, irmão, não necessariamente sejam coisas ruins. Podem ser coisas boas, mas não são coisas que Deus cogita. Por isso, irmão, se nós queremos edificar a igreja, precisamos cogitar das coisas que Deus cogita. Amém? Ó Senhor Jesus. Independente de Deus, a alma do homem, irmãos, foi corrompida a partir da mente, a mente foi corrompida, e a alma passou a ser uma alma contaminada. E essa alma contaminada, irmãos, a alma do homem, passou a adquirir uma personalidade autônoma, o ego, desconectado de Deus. Por quê? Porque Satanás ofereceu, né, a capacidade de discernir o bem e o mal sem Deus. Vocês perceberam, né? Sem Deus. Então tirou o homem da conexão com Deus, ofereceu, e o homem comeu e caiu nessa cilada. O homem optou por essa oferta e se afastou de Deus. Portanto, a alma do homem corrompida pela mente, a alma do homem foi corrompida pela mente, porque a alma é composta de mente, emoção e vontade. E a mente é a parte líder da alma. Se a alma foi corrompida pela mente corrompida, então a alma passou a ter uma personalidade autônoma que nós chamamos de ego, ou o eu, né? E esse ego, eu, passa a ser a personalidade da sua alma, do seu psique, ou da sua vida da alma. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês entendam daqui para frente, porque é importante entendermos os versículos 24 e 25, tá? Por isso, irmãos, quem quiser seguir o Senhor, que diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, tá? Então, queridos irmãos, o único caminho para seguir ao Senhor e para edificar a igreja que o nosso Senhor tanto deseja,
é tomar o caminho da cruz. Não tem outro caminho, irmãos. Por isso eu digo, daqui para frente, irmão, não tem mais o caminho do oba-oba, né? Daqui para frente, irmão, o Senhor quer lidar conosco. E Deus quer lidar profundamente aqui internamente em nós, tá? Então, nós podemos ver em Gálatas 2:20. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Senhor Jesus. Bom, até agora o Senhor tem me dado ainda voz para falar, né? Amém. Gálatas 2:20. Eu ia falar bem, sem gastar muita voz, ia falar bem suave, mas o encargo é tanto, irmãos. O encargo é tão forte que não tem como falar suave, tá? Então, irmãos, esse é o encargo do Senhor. Cristo foi ungido justamente para isso, tá? E é difícil o homem entender. O homem natural não consegue entender essas coisas que eu estou falando. Não é fácil entender, não. Então, Gálatas 2:20 diz o seguinte. Última parte do versículo 19 diz assim: estou crucificado com Cristo. Estou aqui. Quem é o sujeito do verbo estou? O sujeito é eu. Então, eu aqui é o ego. Esse ego, que é a personalidade que surgiu, né, após a queda do homem. Porque a alma foi corrompida, porque a sua mente foi corrompida, então surgiu o elemento chamado ego, o eu, né, que só cogita das coisas do homem. Não tem como edificar com esse eu. Por isso, Jesus morreu na cruz, não só para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é só isso. Mas ele morreu, irmãos, é para crucificar o eu. Então aqui diz, eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, isso é muito importante. O nosso eu, o nosso ego, que é uma personalidade da nossa alma caída, depois que a mente foi corrompida, esse ego precisa passar pela cruz, precisa ser crucificado. Se não for crucificado, queridos irmãos, não há edificação da igreja. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, houve uma substituição. Esse ego que vivia como personalidade, né, da minha alma corrompida, com a mente corrompida, esse eu foi crucificado com Cristo. Então esse eu que foi crucificado com Cristo, daqui para frente, já não vive. E quem vive é Cristo. Cristo vive em mim. Irmãos, é só assim que Deus consegue a sua edificação. Cristo vive em mim. E esse viver, irmãos, eu ainda tenho um viver, né? Esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, ele me amou e se entregou por mim, irmãos, é para eu não viver mais pelo meu ego, pelo meu eu, mas é para eu viver por Cristo. Esse é o objetivo, esse é o foco de Cristo. Ele quer edificar a igreja, tá? Por isso, irmãos, quem quiser seguir o Senhor, terá que sair da influência do seu ego, negando-se a si mesmo. Vocês estão entendendo o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo e não sair da influência do seu ego. O seu ego é uma personalidade da alma contaminada, caída. E esse ego, precisa estar crucificado com Cristo, para que Cristo possa viver em nós. Aí Cristo em nós vai edificar a igreja. Romanos 2, Romanos 8, versículo 2. Senhor Jesus.
Eu vou ler o capítulo 7 de Romanos, versículo 22. Diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, se eu continuar, irmãos, vivendo no plano terreno pelo meu eu, por mais que o meu eu queira fazer a vontade de Deus, que ama a lei de Deus, quer fazer o que Deus quer, mas esse eu não tem força, porque na minha carne há uma lei chamada lei do pecado que me leva para baixo, né? Que essa lei aqui não é lei de escrita, de legislador. Essa lei é como se fosse a lei da gravidade. Por exemplo, eu não preciso, né? Eu não preciso instruir a minha Bíblia, né? Para cair verticalmente. Se eu retirar as minhas mãos dessa Bíblia, a Bíblia cai naturalmente, porque existe uma lei aqui na Terra que é chamada lei da gravidade, que atua no livro. Então não adianta o livro querer ir para cima sozinho, porque existe uma lei que puxa para baixo. Então, irmãos, se nós continuarmos a viver pelo nosso eu, esse eu tem no seu corpo a carne. E na sua carne há uma lei do pecado que o leva para baixo, que o leva a pecar. Quer dizer, não tem como fazer a vontade de Deus, não tem como eu edificar a igreja. Mas graças a Deus, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne a lei do pecado. Então, no homem caído, no meu eu caído, sou escravo da lei do pecado que me leva para baixo. Mas a minha mente agora, colocado no Espírito, eu sou escravo da lei de Deus. Por isso no capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei que nos puxa para baixo, mas agora nós ganhamos o que é a vida de Deus, nós ganhamos o Espírito de Deus, fomos regenerados pelo Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito, isso está em João capítulo 3, e no Espírito, todo aquele que é nascido de Deus, tem no seu Espírito uma lei, e essa lei é chamada lei do Espírito da vida. Essa lei do Espírito da vida, irmãos, essa lei é mais forte do que a lei da gravidade, por exemplo, né? Vamos supor que a lei da gravidade seja a lei do pecado. Então, se eu solto esse livro, ele vai cair. Mas existe uma lei, é como se fosse um foguete, né? Que impulsiona, né? Que faz vencer a lei da gravidade. A lei do Espírito da vida faz vencer a lei do pecado e da morte e me leva para cima, me leva para a região celestial. Tá? Então, irmãos, essa é a única maneira de edificar a igreja, da gente não viver mais, irmãos, não viver mais debaixo da influência da lei anterior, da lei do pecado e da morte, mas hoje, pelo novo nascimento, eu tenho no meu espírito o Espírito de Deus, né, o Espírito da vida, e nesse Espírito da vida, quando eu vivo por ele, tem uma lei que me puxa para cima, que é uma lei que me leva para a região celestial, para o governo do céu, governo celestial. Portanto, irmãos, nós temos que ver que Cristo morreu por nós justamente para nos livrar disso. Romanos capítulo 6, versículo 6. Mas eu quero ler o versículo 5 primeiro. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também
na semelhança da sua ressurreição. Aí você vê como é importante Cristo sofrer, né, nas mãos dos anciãos, dos escribas, e morrer e ressuscitar ao terceiro dia, porque Ele quer nos levar também à morte, o nosso homem natural, e quer nos fazer ressuscitar com Ele. Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, graças a Deus, quando Jesus Cristo foi à cruz também, irmãos, o nosso eu. Gálatas 2:20, nosso eu. Mas aqui diz, foi crucificado o nosso velho homem. Por isso, irmão, nós não precisamos mais viver pelo nosso velho homem. Não precisamos mais viver pela carne. Não precisamos mais viver pela nossa mente corrompida, pela nossa vida da alma, pelo nosso ego. Não precisamos, porque hoje, nós que nascemos de novo, nós temos no nosso espírito, o espírito da vida, que nos leva, né, para o quê? Para essa novidade de vida, para essa realidade. Que realidade é essa? Nesse espírito, irmãos, o nosso velho homem já está crucificado com Cristo na cruz também, tá? Então veja quanta coisa maravilhosa, né? Então Cristo, e também Romanos 8:3, essa cruz também não só terminou com eu, né, com ego, não só terminou com o velho homem, mas aqui, no capítulo 8, versículo 3 de Romanos, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, então, irmãos, a lei que Deus deu para o povo no Velho Testamento serviu de aio, de tutor, até que venha Cristo. Porque a lei, ela é fraca para lidar com a nossa carne. A lei estava enferma pela nossa carne. A nossa carne é difícil de lidar, difícil de tratar. Mas graças a Deus, irmãos, Cristo, quando morreu na cruz, Ele também condenou na carne o pecado. Porque Jesus Cristo veio aqui na terra, Ele não tinha pecado, porque Ele nasceu da mulher, concebida pelo Espírito Santo. Ele não tinha pecado, mas Ele tomou a semelhança da carne do pecado. Mas quando Ele levou o seu corpo à cruz, a semelhança da carne à cruz, Ele também levou o pecado do homem na cruz. Tanto é que Deus o fez pecado por nós. Isso está na Epístola de Paulo aos Coríntios. Portanto, irmãos, nós vimos que a cruz terminou com o eu, a cruz terminou com o velho homem, a cruz terminou com a carne, a cruz terminou com o pecado. E não só isso, Hebreus 2:14, que diz, Hebreus 2:14. Hebreus 2:14 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Já que nós, os homens, temos carne e sangue, Jesus fez questão de tomar também igualmente carne e sangue. Só que quando ele tomou a carne da Maria, sem participação do homem masculino. E foi o Espírito Santo quem engravidou a Maria. Por isso, né, ele não tinha pecado, mas ele tomou a semelhança da carne. Mas ele participou também dessa carne na sua semelhança, e participou do sangue, para quê? Para destruir o diabo. Então, irmãos, aumentou mais uma coisa. A cruz acabou com o eu, a cruz terminou com o velho homem,
A cruz terminou com a carne, terminou com o pecado, a cruz terminou com o diabo, destruiu o diabo. Então, irmãos, o nosso caminho para a edificação da igreja só tem um, é o caminho da cruz. Então, tudo isso que nós lemos, irmãos, são fatos espirituais. Mas os fatos espirituais podem ser diferentes da nossa experiência do dia a dia. E quando é que a minha experiência coincide com os fatos espirituais, né, registrados na Bíblia? É quando eu vivo no Espírito. Quando eu vivo no Espírito, os fatos espirituais registrados na Bíblia são reais para mim, na minha experiência. E quando eu vivo no meu eu, quando eu vivo na minha carne, esses fatos espirituais não acontecem em mim como realidade. Portanto, irmãos, como é importante para edificar a igreja, nós precisamos aprender a viver no Espírito, tá? Viver pelo Espírito da vida. Portanto, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tomou o caminho da cruz desde o seu nascimento, né? Isso eu já li várias vezes, mas eu vou fazer questão de ler. Jesus, em João 5,19, Ele deixou claro porque alguns podem pensar, irmãos, puxa vida, quando eu disse que o homem caiu e a sua mente foi corrompida pela oferta de Satanás e aceitou, a sua alma foi corrompida, então surgiu uma personalidade autônoma e independente de Deus chamado ego, né? E esse ego precisa ir para a cruz, esse ego é a sua personalidade. Então, alguns podem pensar, então, antes da queda do homem, o homem não tinha personalidade. Eu vou dizer para você, sim, o homem tinha personalidade, sim. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não tem personalidade própria? Ele tem ou não tem? É claro que Ele tem personalidade própria. Só que a sua personalidade própria, irmãos, estava totalmente conectado com Deus. Totalmente sujeito a Deus. Ele não fazia nada de si mesmo. Vocês estão entendendo a diferença? Então, era assim no Jardim do Éden, com essa simplicidade. Então, Jesus, em João 5,19, o que ele diz? Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Você vai dizer, então, Jesus não tinha personalidade? Claro que tinha personalidade, mas a sua personalidade, irmãos, é para fazer o que o Pai quer. Amém. Entendeu? É assim que o homem foi criado, mas Satanás enganou o homem. Capítulo 6, capítulo 5 ainda, versículo 30, né? Nós podemos ler aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quer dizer, Jesus tinha uma personalidade própria, não tinha? Ele tinha a vontade própria, não tinha vontade? Mas ele optou em não fazer a sua vontade, em fazer a vontade daquele que o enviou. Vocês entenderam? Então, essa na verdade, seria a nossa personalidade correta. Não é? Antes da queda. Então, exatamente essa era a situação de Jesus. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vocês entenderam? Então, ele tinha uma vontade, mas a sua vontade, né, ele colocou a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Tá? Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Até o que Jesus ensinava, até o que Jesus falava, não procedia dele, procedia do Pai. Irmãos, hoje, no homem natural,
Muitas vezes um servo de Deus que ainda vive nele mesmo, acha que é muito capaz, ele é muito capaz de ensinar, ele tem muito conhecimento bíblico, ele é doutado em várias doutrinas, ele pode ensinar. Irmãos, nem Jesus ensinava por si mesmo, né? O seu ensino era o ensino do Pai. Irmãos, é assim que nós precisamos aprender. Versículo 18: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Irmãos, esse ego gosta de procurar a sua própria glória, mas Jesus colocou o seu ego, o seu eu, desculpe, Jesus não tinha um ego, ele não era um homem caído, ele tinha uma personalidade, o seu eu, mas seu eu não buscava a sua própria glória. Mas quem procura a glória, o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus nunca buscou fama por si próprio, nunca buscou glória por si próprio, nunca disputou holofote com Deus. Não, ele tinha uma personalidade, um ego totalmente submisso, sujeito ao Pai. Tá? Então, desde o seu nascimento, né, em Lucas 2,7, eu não vou ler por causa do tempo, desde o nascimento, irmãos, Jesus já nasceu no caminho da cruz. Ele não foi recebido, né, no hotel 5 estrelas como o de hoje, não é isso? Quando ele foi nascer, não tinha hospedaria que pudesse recebê-lo. Receber, irmãos, o Criador do universo, receber o Rei do reino dos céus, aqui na terra não tinha sequer um lugar para recebê-lo. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, num coxo de alimento para animais. Então, durante todo o seu ministério, irmãos, vocês podem ver que ele sofreu nas mãos dos líderes religiosos e, por fim, ele foi crucificado pela conspiração dos líderes religiosos. Então Jesus, ele já negou a si mesmo durante todo o seu tempo, desde o nascimento, tomou o caminho da cruz, e no final ele foi crucificado pela conspiração e oposição dos líderes religiosos. Irmãos, esse foi o caminho de Jesus, e Deus, né, o exaltou sobremaneira, ressuscitando dentre os mortos, e lhe deu um nome acima de todo nome, e todo joelho dobrará, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Então, o nosso caminho, irmãos, é inverso. Nós nascemos, certo, pecadores, fizemos nossa vontade da carne, não é isso? Nós vivemos pelo nosso ego, né, por tanto tempo, certo? Cogitamos das coisas dos homens, por melhor que nós sejamos, nós cogitamos das coisas dos homens, mas, irmãos, um dia, né, o Senhor nos salvou, né, pela sua obra redentora. Irmãos, nós cremos em Jesus, cremos na sua obra redentora, e nós recebemos um novo nascimento, e pelo novo nascimento recebemos a vida de Deus. E na cruz, Cristo morreu por nós, não só para nos tirar do pecado, irmãos, é para que andemos em novidade de vida. Romanos 6, 4 e 5. Vamos dar uma olhada. Romanos 6, versículo 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5 eu já li. Então, irmãos, é importante que a morte de Cristo visa não só tirar os pecados do homem, mas visa em nós andarmos em novidade de vida. Somente quando um homem anda em novidade de vida, irmãos, ele é capaz de participar, ser útil na edificação da igreja, né? E assim o nosso velho homem foi crucificado com ele. E Mateus 7, dá uma olhada. Nós já lemos isso, já estudamos isso, mas vale a pena a gente ver de novo, né? 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição.
e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, esse é o sentido. Se nós queremos edificar a igreja, queremos fazer a vontade de Deus, queremos ser úteis nas mãos do Senhor, irmãos, nós precisamos escolher a porta estreita. Não escolha errado. Por quê? Porque a porta larga é o que a maioria escolhe, né? É mais fácil, é uma porta mais fácil de entrar, porque depois que você entra pela porta larga, o caminho é espaçoso. Você faz a vontade, o seu ego, né, faz a sua vontade, né, a sua vida da alma, né, a sua carne faz o que quer, a lei do pecado ali impera. Mas se você escolher o caminho da porta estreita, e o quê? E o caminho, a porta estreita e o caminho é apertado. Irmãos, esse é o caminho da cruz. E são poucos, são caminho para a vida, caminho que conduz para a vida. Mas são poucos que se acertam por ela. Irmãos, é por isso, irmãos, que no capítulo 11, eu acho que esse versículo poucos entendem realmente, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, agora eu consigo entender. Irmãos, se só participo da primeira parte até o capítulo 15 de Mateus, é uma situação. Mas a partir do versículo 16, irmãos, exige o seu esforço. Exige você tomar um caminho da cruz. É só quem se esforça vai dar certo. Vai pegar o caminho que conduz para a vida, que vai pegar o caminho que vai edificar a igreja, e vai participar, irmãos, quem edifica a igreja vai participar do reino milenar. Pode ter certeza, vai participar do reino milenar. Tá? Então, irmãos, se nós queremos seguir ao Senhor, devemos não viver pelo nosso velho eu, tomando a nossa cruz, passando por várias tribulações. Isso nós já vimos em 1 Pedro, tá? Eu vou só ler rapidamente, né? 1 Pedro, né, versículo 3, assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, irmão, nos deu um novo nascimento para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, esse é o caminho que conduz para a vida. Amém. Se você escolheu a porta estreita, se você, né, escolheu o caminho apertado, você escolheu esse caminho. E esse caminho vai conduzir você para uma herança incorruptível, né? Sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação, irmãos, é a salvação completa da nossa alma. A nossa alma, por nós hoje, irmãos, negamos a nossa vida da alma, né? Negamos a nós mesmos, o nosso ego, irmão, a nossa alma vai ser salva. Essa é a revelação, a salvação a ser revelada nos últimos tempos. Só que durante o tempo de hoje, não acha que nós vamos folgar, não acha que nós vamos só viver de bonança, não. Aqui diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Deus precisa nos provar, irmãos. Nós não somos confiáveis. O homem natural não é confiável. Então Deus precisa nos fazer passar por várias provações. Irmãos, mas pode ter certeza, irmãos, eu tenho nesses últimos 6 meses, irmão, tenho passado por várias provações, várias situações difíceis, né? Muitos sofrimentos. Mas, irmãos, graças a Deus, eu vejo a mão de Deus em tudo. Não precisa ter medo. Se você está no caminho certo, você vai passar por tribulação, você vai passar por provações.
Às vezes você fala, por que eu? Por que o outro lá que não liga para a vontade de Deus e ele está bem? É justamente por ser você mesmo. Né? Por quê? Porque o Senhor quer transformar a nossa alma. O Senhor quer aprovar a nossa alma, aprovar a nossa fé. O valor da nossa fé precisa aumentar de valor agregado. Por isso, irmãos, o Senhor nos faz passar por provação, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, em todas as situações de provação, inclusive bem recente, aconteceu mais uma coisa inesperada e inusitada. Quando parecia ser maldição, mas no fim, irmãos, eu vejo que é bênção de Deus, porque Deus é conosco, o Senhor é conosco. Ele prova, mas Ele dá saída. Ele prova, mas Ele está junto, Ele está presente. E Ele, né, provê todas as situações para a nossa saída. Por isso, irmãos, eu quero, né, encorajar você. Não tenha medo, não. Não tenha medo de provações. Só vai fazer bem para você. Você só vai amadurecer, você só vai aprender a viver não mais pelo seu homem natural e cogitar das coisas de Deus. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Irmãos, nós, quando passamos por toda essa situação, passando por provações, irmãos, o objetivo quando nós escolhemos o caminho certo que conduz para a vida, as nossas provações não visam nos reprovar. As provações que Deus nos manda é para aprovação. Deus quer aprovar. E no fim, irmãos, vai redundar em uma alegria indizível. Você não consegue explicar. No meio de uma situação difícil que parecia ser maldição, aos olhos do terceiro pode dizer, você está passando por uma maldição, a mão de Deus está pesando em você. Pelo contrário, você enxerga que é a bênção de Deus. Aí surge, inunda na sua alma uma alegria indizível, porque não é uma alegria deste mundo, é uma alegria do céu, uma alegria que só Deus pode te dar, né? E obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, a nossa fé tem um fim, e o fim é a salvação da nossa alma. É isso que Deus quer. Então, irmãos, veja bem, de um lado, trilhando por esse caminho da cruz, a nossa alma vai ser salva. E a igreja, mais importante ainda, que a igreja vai ser edificada, né? Ainda tem muita coisa para falar para vocês. Vamos ver se eu consigo terminar, né? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, então deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Voltando lá para Mateus 16, Mateus 16, vou ver se eu consigo terminar, né? Irmãos, realmente pesa muito esse encargo dentro do meu coração, porque eu sei que isso pesa no coração do Senhor. A edificação, irmãos, é tudo para Ele. A edificação da igreja é tudo para Ele, porque Ele, no fim, Ele quer dar esse lugar de habitação para Deus Pai, né? Nós já estamos no final do sexto milênio, e estamos próximo ao sétimo milênio. E o sétimo milênio, irmão, como no sétimo dia de Gênesis 2, é o dia do descanso de Deus. O sétimo milênio, irmãos, é para descanso de Deus. Mas Deus não vai ter um lugar de descanso se a igreja não for edificada. E nós temos essa responsabilidade de edificar a igreja. E para isso, irmão, nós temos que passar a ter uma experiência mais profunda. Nós passamos a enxergar nós mesmos. O problema está em nós, né? Então nós precisamos, irmãos, aprender a viver não mais pelo nosso ego, pelo nosso velho homem, pelas nossas velhas opiniões, mas, irmãos, viver no Espírito, né? Deixar que Cristo viva em nós. Muito bem, então vamos lá, versículo 25. 24 eu já li, né? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho para a edificação. Mas versículo 25 ele diz assim, porquanto quem quiser
salvar a sua vida aqui é vida psique, vida alma, tá? Quem quiser salvar a sua alma, sua psique, perdê-la-á. Quem perder a sua vida psique por mim, por minha causa, achá-la-á. Irmãos, isso às vezes é difícil de explicar. Então, eu vou usar essa questão do versículo 23, de cogitar das coisas de Deus e cogitar das coisas dos homens, para você entender melhor, tá? Então, vou explicar da seguinte forma. Salvar a vida da alma do homem significa satisfazer a sua vontade. A vontade do interesse do homem e não do interesse de Deus. Vocês entenderam? Quando eu salvo a minha psique, a minha vida da alma, que é uma vida da alma caída, contaminada, se eu quero salvar, eu vou fazer como Pedro fez, cogitando das coisas dos homens. Vocês estão entendendo? Então, eu para não salvar, não é isso, né, eu vou dizer assim, perder a alma, perder a sua psique, significa então não viver pelo ego. Entenderam? Salvar a alma quer dizer viver pelo ego. E quando você vive pelo ego, você cogita das coisas do homem. E perder a sua vida da alma é não viver pelo ego. Quando você não vive pelo seu ego, você cogita das coisas de Deus. Não sei se ficou claro. Eu quero falar outra vez. O que é o homem tentar salvar sua alma? O homem quer continuar vivendo pelo seu ego. Se o homem continuar vivendo pelo seu ego, ele só vai cogitar das coisas dos homens e não vai edificar a igreja. Mas que é o homem perder a sua alma? É o homem não viver pelo seu ego. Seu ego está na cruz. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, não cogita das coisas dos homens, cogita das coisas de Deus. Aí você edifica a igreja. Ó Senhor Jesus. Então, este encontrará a salvação da alma e receberá a recompensa na vinda do Senhor. Isso está no versículo 26 e 27. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque ele não quis negar o seu ego. Não quis negar o ego de cogitar das coisas dos homens. Ou que dará o homem em troca da sua alma, ele não querendo negar o seu ego, né? Então, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Irmãos, aqui Jesus já começa a falar da recompensa, já começa a falar do galardão. Vocês estão vendo que o capítulo 16 realmente é outro capítulo? Ele começa a tratar de coisas que não tratou até o capítulo 15, não é? Aqui fala o caminho da cruz, aqui fala de seguir o Senhor, negar a si mesmo, aqui fala de perder a vida da alma, não é isso? Aqui fala da recompensa, aqui fala que o Senhor vai retribuir conforme as obras de cada um. Irmãos, é um capítulo diferente, Isso deve, irmão, nos encorajar, também de encarar esse capítulo de uma maneira séria. Tá? Então, irmãos, para a edificação da igreja, nós precisamos apresentar Romanos 12. Senhor Jesus. Estou com pouco tempo, mas eu vou correr um pouco, tá bom? Romanos 12. Que é edificação da igreja, irmãos? Que é edificação? Edificação não se faz sozinho. Edificação não é um material. A edificação são muitos materiais colocados juntos e edificados. Vocês entenderam? Então, irmãos, para haver edificação, primeiro você precisa atender todas as condições que eu falei até agora. Não é isso? Aprender a não viver pela sua vida da alma, não a viver pelo seu ego, não é isso? Aprender a tomar o caminho da cruz, tudo isso que eu falei até agora. Mas você precisa entender, tudo isso que eu falei até agora é para quê? Para uma vida coletiva. Para uma vida com outras pessoas. Você precisa aprender a conviver com outras pessoas, não apenas
ter uma boa convivência, mas você precisa mais do que a boa convivência, é edificação. Edificar juntos. É difícil de explicar. É edificação, tá? Então você precisa, para poder haver edificação, você precisa apresentar o seu corpo. Né? Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso serviço mais racional. O que quer dizer o quê? Quer dizer, não seja apenas teórico, você precisa ser prático, você precisa começar apresentando o seu corpo para edificação. Se você não se apresenta, não apresenta o seu corpo para edificação, não é edificação. Então, irmão, vamos nos apresentar, né? Colocar nosso corpo presente. Tá? Muitas vezes, quando chega a gente, no passado, né, infelizmente, via esse tipo de estado, né? Escalava irmãos para fazer serviço, e quando o homem escalado é que ele vinha, aparecia. Quando não é escalado, desaparecia. Quer dizer, não é isso, não é isso. A edificação não é isso. Você precisa apresentar o seu corpo todo o tempo, né, à disposição da edificação. Aí o versículo 2 mostra da importância, então, de lidar com a sua alma, lidar com a sua mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, vocês perceberam, né? Primeiro, tem que ser prático. Apresentar o meu corpo, e eu quero edificar a igreja, eu quero participar da edificação. Então, apresenta o seu corpo para o serviço da igreja. Em segundo lugar, não traga sua mente corrompida. Não traga sua alma contaminada. Você precisa de uma alma transformada. E você só tem um caminho para transformar, ter uma alma transformada, você começando pela renovação da mente. Se a sua mente que foi corrompida pela serpente e não for renovada, você vai cogitar das coisas dos homens. E não vai adiantar nada trazer essa mente, não é isso? Do homem, do velho homem, para a edificação que só vai destruir. Então nós precisamos... né? Tendo a mente renovada, a nossa alma será transformada. Deus está nos transformando, tá? Aí então, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, né? Mas antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Irmãos, essa palavra moderação, dentre outras explicações, outros significados, tem um significado de equilíbrio. Irmãos, eu gosto muito da palavra equilíbrio. Eu acho que o homem natural, o homem caído, não é um homem equilibrado. Mas o homem espiritual é equilibrado. E na edificação da igreja, nós precisamos muito de equilíbrio. Não pessoas que, sabe, pessoas que não têm equilíbrio nas suas decisões, não têm equilíbrio nas suas avaliações, entendeu? Fulano de tal falou uma coisa para ele, ele já se inclina para essa opinião. Depois de amanhã outro fala para ele, ele já se inclina para outra opinião. Quer dizer, não é uma pessoa equilibrada. Nós precisamos, irmãos, na vida da igreja, para edificação, precisamos ser uma pessoa equilibrada. O homem espiritual é uma pessoa equilibrada. Primeiro, não pense de si mais do que convém. Sabe o que quer dizer isso? Para a edificação da igreja, é necessário nós destruirmos nossa individualidade, no sentido de a nossa elevada autoavaliação. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Em tudo, você acha que a sua opinião é melhor. Em tudo, você acha que o seu jeito é mais certo. Você acha que, né, o seu planejamento é melhor, né? Então, assim, o homem, ele se autoavalia
elevadamente demais. Ele acha que ele é demais. Irmão, nós temos que, por isso, não pense de si mais do que convém, né? E antes, né, vamos pensar, à medida da fé, pensar com equilíbrio, pensar como homem espiritual. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a nossa mente precisa de renovação. E também, irmão, quero dizer assim para vocês, um homem que viveu todo o tempo de uma forma individualista, ele não tem uma visão equilibrada das coisas. Somente, irmãos, quando um homem passa a conviver no corpo, é que a sua visão tende a ser cada vez mais equilibrada. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Enquanto ele é um homem que sempre viveu do seu jeito, fez as coisas do seu jeito. Desculpe-me usar uma palavra assim, né? Um solteirão que não se casou, um solteirão, 40 anos, 50 anos, 60 anos, irmãos, é difícil casar. Por quê? Porque ele já tem todo um jeito individualista de ser, não é isso? Seu jeito de dormir, a janela, né? Temperatura, tudo é difícil. E é difícil conviver com outra pessoa, porque ele viveu todo o tempo, né, individualista. Então, a sua maneira de ver as coisas, irmãos, no casamento, dos outros, certo? Não é equilibrada. Então, o que eu quero dizer assim, na edificação da igreja é a mesma coisa. Se você sempre foi uma pessoa individualista, fez as coisas de uma forma individualista, irmão, você nunca vai ter uma visão equilibrada das coisas. Você só vai ter uma visão equilibrada quanto mais você vive a vida da igreja, na edificação da vida da igreja. Você serve com os outros, você convive com os outros, você começa a enxergar que a sua visão, né, estava equivocada. Você precisa da visão do corpo. E a visão do corpo nos dá equilíbrio. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Por isso, irmãos, não pense que cada um tem uma visão equilibrada. Nós precisamos da visão do corpo para nos dar equilíbrio, a nossa visão de equilíbrio, tá? Eu vou falar só até aí, não vou gastar mais tempo. Então, a vida da igreja, irmãos, é uma excelente oportunidade para aprendermos a conviver com outras pessoas e servir com outros membros. Deixar de lado a nossa visão individualista, estreita e egoísta. Somos egoístas. Para ganharmos a visão do corpo, a fim de nos relacionarmos adequadamente com os irmãos, edificando-nos com eles. E o corpo nos dará equilíbrio necessário para a edificação. Você acredita nisso? Né? Então, irmãos, versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmão, nós temos que enxergar, irmãos, nós não somos o corpo. No máximo, somos um membro do corpo. E muitas vezes a gente quer impor a nossa visão aos outros. E nós queremos o quê? Impor a nossa função aos outros. E nós queremos fazer até pelos outros. Irmãos, nós temos que enxergar que cada um tem a sua função. Não é? Não ocupe a função do outro. Deixe que os outros exerçam a sua função. O seu papel, no máximo, é de um aperfeiçoador. Você aperfeiçoa outros para a obra do ministério, mas não é para substituir, né, a função dos outros, tá bom? As diversas funções manifestadas no serviço da igreja, né, os diferentes membros têm diferentes dons, segundo a graça dada a cada um. Aqui diz assim, né? Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, né? Aqui eu já falei várias vezes, mas eu quero repetir, é o seguinte. Aqui começa a falar do funcionamento do corpo.
funcionamento do corpo para haver edificação da igreja. Irmãos, é importante haver um serviço adequado em cada igreja. E esse serviço adequado de cada igreja, irmãos, visa a que todos os membros possam exercer a sua função. Descubra a sua função. Ninguém é deixado de lado, todos são importantes, precisamos dar função para todo mundo, tá? Só que todas as funções do corpo no serviço da igreja começa pela palavra. Se profecia, aqui diz, se profecia, eu já li isso várias vezes, né? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu vou usar novamente a nota de rodapé da versão Restauração para dizer que não sou eu que estou falando. Aqui tem uma nota que fala assim: profetizar é falar por Deus e manifestar Deus no falar sob a sua revelação direta. Profetizar traz a revelação de Deus para a igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 4. Para que o corpo de Cristo seja edificada. Essa é a versão Restauração, a nota de rodapé. Tá? Aí, portanto, a palavra da profecia dá direção para todos os demais itens de serviço. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Todos os serviços, irmão, têm uma só direção. E qual é a direção? É a direção dada pela palavra da profecia. Então, a palavra profética dispara para todos os demais serviços a direção e a função e o objetivo. Não é isso? Então, não é que o serviço de criança, o serviço de adolescente tem outra direção. O serviço de jovem, né, nós vamos fazer do nosso jeito, que os nossos jovens precisam disso, daquilo. Não, tem que seguir a palavra profética. Tá? Então, daí para frente fica mais fácil. Tá? Se ministério, versículo, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Não é isso? Então, refere-se aos diversos, esse ministério aqui, refere-se aos diversos serviços executados pelos diáconos e diaconisas. Graças a Deus que na igreja nós temos presbíteros que cuidam da administração da igreja, e nós temos muitos irmãos diáconos e muitas irmãs diaconisas, que cuidam dos diversos serviços para um bom andamento da vida da igreja. Eu vou citar alguns, certo? Como o serviço de recepção, vocês sabem disso, serviço de literatura, serviço de crianças, serviço de adolescentes, serviço de jovens, serviço das mulheres, serviço dos homens, serviço do batismo, serviço da governança, serviço de segurança, serviço das reuniões, preparação do lugar para as reuniões, né? Da pregação do evangelho, da central de acolhimento e da rede de cuidados, etc. Então, tem vários serviços, isso tudo são serviços feitos pelos diáconos e diaconisas, certo? Então, quem serve, que se dedique bem, faça com dedicação esse serviço, tá? E quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, quem ensina, de novo, né, a versão Restauração diz, quem ensina deve instruir os outros com base no que o profeta falou. Quer dizer, quem ensina, ele não vai ensinar sua palavra própria, ele vai seguir a direção dada pela profecia. E Jesus mesmo disse, o meu ensino não é meu, e sim a daquele que me enviou, tá bom? Então, assim, não tenha seu próprio ensino totalmente fora da direção, né, que o Senhor deu para o corpo, tá? E o que exorta, não é isso? Façam com dedicação, aqui também exorta deve seguir o que o profeta falou, certo? O que contribui com liberalidade, o que é isso? É de extrema importância, irmãos, os membros do corpo de Cristo desenvolvam o dom de ofertar com generosidade. Graças a Deus que a partir, eu acho que de 2018, né? A partir de 2018, não é isso? Né? Quando nós falamos um pouco, demos uma palavra sobre ofertas, irmãos, graças ao Senhor, o Espírito operou nas igrejas que as ofertas, acho que quadruplicaram nas conferências. Eu acho que isso também mudou a situação das ofertas de várias regiões e várias igrejas. Irmãos, essa é uma situação normal. Quando a igreja está bem,
Quando a igreja segue a palavra profética, e a palavra profética é confirmada com ações do Espírito, e as coisas começam a acontecer, irmãos, os irmãos ofertam com generosidade. Por isso, irmão, quem contribui, quem oferta, tem que ser generoso, quem tem que ser liberal, né? Com liberalidade. Então, uma vida normal da igreja não deve ter as suas ações limitadas por falta de recursos. Nós não estamos apacentando porque não tem dinheiro. Irmão, não pode. É ou não é? Isso não é uma situação normal, né? E o que preside, que é o trabalho dos presbíteros, o que preside tem que ser com diligência. Os líderes da igreja, irmão, devem ser diligentes em ouvir e pôr em operação a palavra do profeta e supervisionar o rebanho de Deus para a edificação da igreja. Irmãos, daqui para frente nós vamos ver que o foco, né, central é a edificação da igreja. Até a comportagem, edificação da igreja. Pregar o evangelho, eu posso orar para você? Edificação da igreja, tá? Tudo é para edificação da igreja. E aqui diz, quem exerce misericórdia. Irmão, não deixe, no final do capítulo, versículo 8, irmão, não deixe que isso aqui está na rabeira, seja uma coisa menos importante. Irmãos, não. É muito importante na igreja haver alguns que têm dom de prestar socorro, né, a quem realmente precisa. Tá? Às vezes em situações de emergência, em uma inundação, não é isso? Como é que fala o morro que caiu, como é que chama? O deslizamento, né, desmoronamento, né, ou uma situação de fome e tal, e também de desemprego, irmãos, né, tem que ter na igreja quem exerça misericórdia, quem se preocupa com eles, irmãos, mas não é para criar dependência, não é para nós criarmos meramente um trabalho, né, de assistência social, mas assim, é para normalizar a condição das pessoas para que elas sejam úteis na edificação da igreja, tornar todos úteis, né? Esse é o nosso objetivo, não é só carregar um peso, né, daqui para frente, tá bom? Então sempre, não só dar peixe, mas ensinar a pescar, certo? Ó Senhor Jesus. Então, outra coisa importante, no serviço da igreja, irmãos, o sucesso de cada evento, por exemplo, uma conferência de jovens, um evento, numa saída para os adolescentes, uma pregação do evangelho para as crianças, esse evento foi um sucesso. Não faça do sucesso do evento seu objetivo. Embora todos os eventos têm que ser muito bem trabalhados, né? Nós temos que fazer bem, alcançar o objetivo, mas o objetivo final não é meramente um evento bem sucedido, mas é o quê? O objetivo é as pessoas que participaram desse serviço aprendam a negar a si mesmo. Isso é mais importante, sabia disso? Mais importante do que o evento ser bem sucedido. Pessoas aprenderam a negar a si mesmo e aprenderam a se relacionar com o próximo, visando a edificação. Isso é mais importante, irmãos. Com o passar do tempo, as virtudes da vida celestial aparecerão para a verdadeira edificação. Isso está no capítulo 12, versículo 9 para frente. Eu vou classificar esses versículos. Na verdade, o meu tempo já acabou, né? Mas eu não posso... Eu vou terminar, mesmo assim. Vamos terminar. Então, eu vou classificar da seguinte forma. Dos versículos 9 e 10... Versículos 9 e 10... Amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, é para com os outros. São as virtudes celestiais, da vida celestial, para edificação, né, no tocante aos outros. No tocante aos outros, irmãos, vamos amar com amor sem hipocrisia, sem politicagem na igreja. Irmãos, os irmãos que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu não gosto de politicagem, eu não gosto de negociatas.
Não, nós temos que ser honestos uns com os outros, não é isso? Vamos amar sem falsidade, sem hipocrisia, não é isso? Com honestidade, com sinceridade. E detestar o mal e se apegar ao bem, né? Amar com dedicação uns aos outros com amor fraternal. Quer dizer, não é só amar um pouco, amar com dedicação, dedicar mesmo, amar uns aos outros. E preferir, irmãos, dar honra uns aos outros, né? A outras pessoas mais do que a si próprio, né? Muitas vezes, irmãos, todo mundo prefere honra, todo mundo quer um primeiro lugar na mesa, todo mundo quer, irmãos, é bonito na vida da igreja, é bonito na edificação da igreja a gente preferir honra para o outro. E o Senhor está vendo. O nosso Pai Celeste está vendo tudo isso. Ele vai te exaltar, entendeu? Não precisa ter medo que você disputar os lugares, os melhores lugares. O Senhor te honra. E também, e segunda parte está no versículo 13, né? Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, usar as virtudes da vida celestial para cooperar com os santos nas suas necessidades, né? Praticar a hospitalidade, né? Alegrar, né? Aí está no versículo 15, 16, alegrar-se com os que se alegram, né? Não seja uma pessoa que não tem empatia com os outros, né? Os outros estão tendo um sentimento tal, sabe? Participe desse sentimento. Se ele está se alegrando, alegre-se com ele. Se ele está chorando, chore com ele, certo? Então, irmãos, para a edificação da igreja precisa disso. Tanto é que Paulo fala assim, para tais pessoas, eu me fiz tais pessoas, né, para ganhar essas pessoas. Então, irmão, para a edificação da igreja, nós precisamos aprender a fazer isso. Então, chorar com os que pranteiam, né? E ter o mesmo sentimento entre nós. Não é cada um tem uma visão diferente, um sentimento diferente. Irmão, vamos aprender a ter o mesmo sentimento e não, versículo 15, 16, né, não ser arrogantes, né? Tendo o mesmo sentimento, versículo 16, uns com os outros, em lugar de seres orgulhosos, arrogantes, não sejam arrogantes, condescendei com o que? Humilde, né? Vamos aprender, irmãos, ser humilde para com todos e não ser sábios. Não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Irmãos, isso é muito comum no homem natural. O homem natural sempre se acha mais sábio que os outros. Sabe que a sua opinião é melhor que os outros, a sua maneira é mais sábia que os outros. Irmão, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Isso, irmão, na verdade, mesmo humanamente falando, meu pai sempre me ensinava isso. Não seja uma pessoa que sempre se acha muito sábio, né? E você nunca vai aprender as coisas. Melhor você, né, achar que os outros são mais sábios, você vai aprender mais. Então, no versículo 11, né, ali fala no zelo, né, no zelo, isso é para com Deus. Para com Deus, irmãos, no zelo não vamos ser, né, remissos, não vamos ser preguiçosos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, tá? Essa é para edificação. Com o Senhor, fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, não preguiçoso e zeloso pelas coisas de Deus. Para consigo, versículo 12, alegrar-se na esperança, paciente na tribulação e perseverar na oração. E versículo 14, para com perseguidor e inimigo, abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar. Irmãos, irmão Dom que sempre agiu assim. Mesmo os que perseguiram a ele nunca revidou, nunca falou mal, certo? Irmão, nós precisamos aprender assim. Jesus também, né, nos ensinou a não revidar, sabe? Não vamos amaldiçoar, mas vamos abençoar os nossos inimigos. E no final, irmãos, as recomendações finais do capítulo está no versículo 17 até 21, não vou ler tudo isso. As virtudes para com todos, a ninguém, versículo 17, a ninguém devolver mal por mal, procurar proceder corretamente diante de todas as pessoas. Irmão, o que tange a você, irmão, seja correto, certo? Não importa o que os outros fizeram para você, mas você seja correto, tá? Vamos agir dessa forma e assim a edificação vai ocorrer, tá? Então, no final, para terminar, irmão, vou falar como engenheiro civil, tá? Em um edifício, eu já falei isso aqui para os irmãos. Em um edifício, você tem aqui,
esse edifício aqui é feito por vários tipos de materiais de construção, não é? Que você encontra nas lojas de material de construção, tá? Mas todos os materiais de construção na loja de material de construção, eles são indivíduos separados um do outro, não é isso? Você vai comprar barra de ferro, você vai comprar pedra, você vai comprar areia, você vai comprar cimento para fazer concreto, você vai comprar todas peças individuais, todas as peças separadas. Mas para edificar, né, nessa sala aqui, essas colunas aqui, elas são feitas do quê? Feitas de concreto armado. O que é concreto armado? Nós temos uma forma, isso aqui foi feito com forma de madeira por fora, e nós temos uma armadura, né, já armado pelos ferreiros, né, e já trabalhado de acordo com o projeto, e é feito um concreto com medidas certas de quantidade de cimento, de areia, de pedrisco, não é isso? E é misturado e jogado nessa forma e para fundir junto com a ferragem. E no fim você tem uma coluna de concreto armado. Quando você olha para essa coluna de concreto armado, você não vê mais o ferro. Você não vê mais os pedriscos. Você não vê mais areia, não vê mais o cimento. Você vê uma peça estrutural, uma peça de coluna, não é assim? Tá? Esse forro aqui, você na loja de material de construção, você vê várias peças de madeira empilhadas. Mas aqui não, aqui estão encaixadas. Estão encaixadas, estão bonitinhos, certo? E no lugar que colocar luminária, ela é furada. Então tudo aqui é bem encaixado. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: num edifício, todos os materiais de construção perdem a sua individualidade. Você e eu temos que perder a nossa individualidade em favor do conjunto. Para o quê? Para o bem-estar do proprietário, para o bem-estar do morador. Não é isso? Tudo isso aqui é para que o dono possa se sentir bem morando aqui. Tá? Então, o cimento, areia, pedras e aço se fundem para formarem elementos estruturais de concreto armado, pilares, vigas e lajes. E todos os demais elementos, luminária, forro, né, caixilho, portas, todos os demais elementos, não estão aqui nesse edifício aqui disputando holofote. Onde que se disputa holofote? É no showroom, não é? Quando numa loja você quer vender alguns produtos, então você põe uma iluminação especial sobre aqueles produtos, você quer ressaltar a individualidade, a qualidade daquele produto. Mas esse produto, depois de colocado numa edificação, não é mais material para exibição, é material para função. Seus irmãos entenderam, né? Então, numa casa, cada um não está aqui para receber holofote. Olha só como a luminária, eu sou diferente dos outros. A minha luminária é mais bonita. Irmão, não existe isso. Todos que estão aqui, todos os elementos que estão aqui nesse edifício, irmão, estão aqui para sua função. Estão funcionando. Irmão, na igreja é a mesma coisa. Não é para exaltação do indivíduo. Não é para holofote, para ganhar fama, irmãos, é para o conjunto. Qual é o conjunto? É para oferecer um ambiente aprazível, com boa funcionalidade, para o dono da casa se sentir bem e se sentir em casa um lugar verdadeiro de descanso para ele. É para isso que serve a edificação da igreja. Por isso, irmãos, vocês estão percebendo que daqui para frente nós vamos aprofundar. Nós vamos lidar com coisas mais profundas, cuidando, né, de si. Irmãos, eu creio que esse ano 2022 vai ser o ano da edificação da igreja. Quando a igreja, todos os demais serviços de várias igrejas já estão sendo feitas, irmão, vamos fazer melhor ainda. Vamos receber todos os contatos novos para encaixar cada um, fazendo inclusão de todos.
fazer todos encontrarem o seu lugar, a sua função no corpo, é isso? Todos se sentirem bem e todos funcionarem. E dessa forma, irmão, Deus vai ter um lugar de descanso. E Ele vai poder voltar. Um lugar de habitação estará pronto para oferecer para Ele descanso. Então Deus abençoe a todos. Desculpe ter usado mais tempo do que eu devia. Jesus é o Senhor. Amém.